3, 2, 1. Valendo. Boa noite a todas e a todos. Professor Érico Pagotto aqui com vocês para mais uma aula da disciplina de processos logísticos. Hoje a gente está indo para a nossa última aula do curso, unidade 4, seção 4. E a gente vai falar, então, sobre custos logísticos. É o último capítulo do nosso livro. Nas aulas anteriores, a gente conversou bastante sobre a importância do planejamento na logística, a gente discutiu o conceito de nível de serviço. O que é o nível de serviços? É o portfólio, né, o cardápio de serviços que uma empresa pode oferecer para os seus clientes e parceiros. E discutimos também, em particular na última aula, nós discutimos também a questão dos indicadores de performance logística. Como é que a gente pode medir a qualidade dos nossos trabalhos. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre os conceitos de custos logísticos, o que são custos logísticos e quais são os fatores que impactam os custos logísticos de um serviço. E aí, no final da aula, eu reservei um exercício resolvido para a gente discutir aqui junto e para já ir ajudando vocês a estudarem para as provas que começam a partir da semana que vem. Ok? Vamos lá, então. Bom, o que são custos logísticos, né? Quando a gente pensa em custos logísticos, já vem na cabeça da gente a questão da gestão das frotas e do transporte. Ok, isso é muito importante, mas custos logísticos eles estão muito além do transporte. A gente tem que pensar em custos logísticos como todas as operações dos processos logísticos. Então, são todos os custos envolvidos com as etapas de planejamento, de programação e de controle de todo o fluxo de matéria, energia, informação que perpassa ao longo da cadeia de abastecimento, desde da logística de entrada, aquela logística inbound que eu falei, passando por todos os custos relacionados aos processos operacionais de produção, incluindo a saída até o consumidor final e logística reversa também, que a gente chama de pós-consumo. Então, os custos logísticos eles acontecem ao longo de toda a cadeia de abastecimento. De fato, os custos de transporte são importantes, eles são mais da metade dos custos logísticos, mas pensando em termos de cadeia logística, dá para a gente ver que tem muito mais do que apenas o transporte. Na sociedade atual, os custos logísticos eles são crescentes, né? Então, a gente tem, por um lado, um aumento da competição internacional. Então, hoje em dia, tem uma fabricante de um determinado produto concorrendo com uma fabricante do mesmo produto em âmbito internacional. Tem fornecedores de matéria-prima, fornecedores de serviços especializados, as próprias cadeias estão internacionalizadas, então a gente tem todo mundo concorrendo com todo mundo. Além disso, a gente tem um crescimento populacional muito expressivo, o que significa que a logística precisa estar presente para garantir o abastecimento desse crescimento e dessa demanda populacional. Os clientes, por sua vez, eles estão ficando mais exigentes porque eles têm mais parâmetros de comparação. Hoje em dia, são raros os monopólios, nenhuma empresa atua sozinha no mercado, e o cliente sempre busca comparar os serviços. E aí, quando eu estou falando do cliente, estou falando dos dois tipos de cliente, tá? Tanto pessoas físicas, nós, quando a gente vai no supermercado fazer uma compra e tal, ou compra pela internet, agora em tempos de crise, como as empresas que compram de outras empresas, né? O que a gente chama de B2B. B2B é business to business, empresas que fazem negócios só com outras empresas, ok? Então, esses clientes corporativos, essas empresas, elas estão ficando mais exigentes. Como a gente viu quando a gente falou de nível de serviço logístico, as empresas, os custos, eles perpassam por toda a cadeia e as empresas estão ficando mais exigentes em termos de pontualidade, qualidade, assertividade, não haver ruptura, quer dizer, não haver falha na cadeia de abastecimento. Então, mesmo os clientes corporativos estão ficando cada vez mais exigentes. A gente vive um cenário de crescente escassez de recursos naturais, então a água potável está ficando cada vez mais rara, o solo agriculturável está ficando cada vez mais distante e raro e caro também.
medida que um recurso natural se torna raro, ele se torna caro. A gente tem uma transformação do cenário produtivo a nível mundial com a indústria 4.0. Então, se lá na época do Fordismo quem montava carro eram pessoas, hoje em dia a gente tem uma indústria automotiva bastante robotizada, então mudou o perfil das pessoas que trabalham nas empresas também. E as cadeias de abastecimento estão ficando mais longas, às vezes passam por diversas regiões geográficas, muitos processos, muitos fornecedores distintos, e a cada etapa, né, desde a mineração, passando pelo beneficiamento de uma liga metálica, passando pelo processo de industrialização, até a gente chegar com um eletrodoméstico na nossa casa, são muitas etapas e muitos processos. Esses processos mais longos, mais complexos, a cada etapa a gente tem um acúmulo de custos logísticos. Então, pensar na otimização, na eficientização dessa cadeia como um todo é fundamental do ponto de vista econômico, do ponto de vista do abastecimento social da população e do ponto de vista ambiental também, porque a gente não aceita mais conviver com empresas poluidoras, desmatadoras, degradadoras do meio ambiente. Então, pensando nessas questões, é fundamental a gente discutir e estudar custos logísticos. Inclusive, para quem estiver pensando em pós-graduação, a área de logística é uma área que está bombando atualmente e vai crescer muito ainda nos próximos anos, principalmente aqui no Brasil, porque há falta de profissionais competentes, bastante especializados. Como vocês devem ter estudado, pelo menos na minha disciplina, mas nas outras também vocês devem ter visto isso, a logística ela é um arco de possibilidades muito amplo e falta profissionais especializados para atuar em diversas áreas. E a área de custos logísticos é, sem dúvida, uma área bastante desafiadora, considerando essa efervescência do cenário atual, com muitos processos em transformação. Basicamente, os custos logísticos são importantes ser estudados para criar e monitorar os indicadores de custo e de performance, como a gente discutiu um pouco nas aulas anteriores, né? Os indicadores de nível de serviço. O nível de serviço ele precisa estar sempre acompanhando os custos da produção. Às vezes a gente faz um determinado investimento na produção e a gente quer saber quando vai ser o tempo de retorno daquele investimento. Então, os custos logísticos são importantes para isso. Eles são a nossa baliza que vai permitir a gente tomar a decisão entre investir ou não em uma nova tecnologia, apostar ou não em um novo mercado. Então, para isso, a gente precisa dos indicadores. E esses indicadores de custos logísticos, eles são importantes para acompanhar os resultados atuais, tendências do mercado, o que o nosso concorrente está fazendo, o que o nosso fornecedor de tecnologia está fazendo, os outros fornecedores de soluções logísticas estão fazendo. Então, por exemplo, quem é fornecedor de grandes empresas, pense em uma montadora de carro, pense numa Embraer, numa Petrobras, que lida com dezenas, centenas, às vezes até milhares de fornecedores. A gente, nós que trabalhamos com logística, a gente não pode deixar, não pode ficar parado no tempo. A logística está mudando o tempo todo e esse nosso cliente corporativo, principalmente, ele é muito sensível a essas mudanças. Então, a gente precisa estar acompanhando quais são as tendências no mercado, quais são as boas práticas do mercado, para onde os outros fornecedores estão caminhando, para que a gente possa continuar sobrevivendo nesse mundo maluco que a gente vive, cada vez mais competitivo, né? E, por outro lado, olhando os aspectos positivos disso, onde é que estão as oportunidades também? Porque quem explora um mercado primeiro tem a vantagem de ser o primeiro. Quem é o primeiro a adotar uma tecnologia inovadora, às vezes disruptiva, que ninguém tem ainda, que está em início de processo de maturação, tem a vantagem de sair liderando essa transformação tecnológica, certo? Bom, além disso, estudar os custos logísticos é importante para a gente ter uma ideia de quais são os pontos onde tem maior custo, maior despesa, e, portanto, onde é que estão as possibilidades de melhoria naquela área de atuação.
calcular como custa um serviço, como o preço de um produto é formado. E, a partir disso, poder dar informações para a tomada de decisão ao longo de toda a cadeia de processos, tanto no nível estratégico, tático e operacional. Então, no nível estratégico, os gestores eles estão interessados em saber a performance da empresa em relação à concorrência, se ela tem competitividade no mercado ou não. Do ponto de vista tático, os gestores estão querendo saber se as metas estão sendo cumpridas. Do ponto de vista operacional, os coordenadores, os gestores no nível do chão de fábrica, eles têm que estar atentos às novas tecnologias, às mudanças de ferramentas, técnicas, métodos, sistemas de informação, que, como eu venho falando para vocês, eles são super importantes na área da logística, né? Eles são um dos pilares das melhorias possíveis na logística de produção. Então, ter uma boa avaliação dos custos logísticos é fundamental para os 3 níveis de decisão de uma empresa: estratégico, tático e operacional. No Brasil, os custos logísticos são muito caros. Vocês já devem ter ouvido falar isso. O Brasil ele tem uma matriz de transporte que é bastante ineficiente. A gente é muito amarrado ao modal rodoviário. O modal rodoviário não é o que tem a melhor relação custo-benefício, principalmente para longas distâncias, e o Brasil é um país continental, e o nosso modal prevalecente não é eficiente. Além disso, a gente usa um combustível poluente, que é o óleo diesel. Apesar da gente ter sido o primeiro país do mundo a desenvolver um combustível renovável, que é o álcool e o biodiesel, a gente não tem aproveitado isso de maneira eficiente na logística. Além disso, os custos de produção no Brasil são altos, porque há muito desperdício. Um dos ralos de dinheiro das empresas são as taxas de juros cobradas pelos bancos. O Brasil é praticamente um paraíso dos banqueiros. Mesmo em épocas de crise, os juros estão altos, continuam altos. Vai tentar pegar dinheiro do banco hoje para ver quanto vão te cobrar de qualquer modalidade de empréstimos. São muito maiores do que são cobrados em outros países. Então, eu trouxe um dado bastante atualizado aí, de hoje, inclusive, que eu peguei lá no site do ILUS. O ILUS, para quem não sabe, é um instituto de pesquisa logístico que sempre tem informações muito interessantes. Acessem o site lá do ILUS, joguem no Google ILUS, que vocês vão chegar nessa página. É um portal de informações bastante interessante. Sempre tem coisa bacana para os profissionais de logística lá. Então, esse dado está falando para a gente que o percentual dos custos logísticos em relação ao PIB é da ordem de 12%. Ou seja, de tudo que o país produz em um ano, mais de 12% são custos logísticos. Se a gente for comparar com um outro país, como os Estados Unidos, por exemplo, esse valor, esse percentual está em torno de 7% ou 8%. Isso dá uma ideia da nossa ineficiência. Claro, guardadas as devidas proporções aí na comparação Brasil e Estados Unidos, mas isso mostra para a gente que a gente tem um espaço grande de manobra para melhoria aí. Sendo que desses custos logísticos, boa parte desses custos, eles estão aqui nesse cinza mais claro, que é exatamente o transporte, por causa desses motivos que eu estava falando para vocês. Uma concentração muito grande no rodoviário, desperdícios, custos de transporte, estradas ruins, pedágio, enfim, né? Tem uma série de custos, seguro das cargas e dos veículos, que é caro. Justamente é caro porque a gente tem um problema de segurança pública e de roubo de cargas muito grave no Brasil. Então, esse somatório de fatores acaba implicando nessa condição da gente ter custos altos. E aí, como a gente tem custos logísticos altos, a gente acaba ficando muito dependente das commodities, que são os produtos agrícolas. A gente não é um país totalmente industrializado ainda,
a nossa indústria de transformação ela é muito inferior à dos países e a gente vem passando por um processo de desindustrialização rápido, pelo menos aí desde 2015, 2016, um processo de crise econômica e política muito, muito grave. E nesses 5 anos de recessão que a gente está vivendo, a gente está passando por esse processo de desindustrialização. Então, a gente está perdendo competitividade no elo industrial. Aí a gente tem uma logística cara, a gente acaba ficando dependente da extração dos recursos naturais. E por isso que a balança comercial brasileira sempre acaba pendendo muito mais para as commodities do que para os serviços, ok? Para os serviços de alta tecnologia, por exemplo. Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês concordam? Acreditam? Vocês acham que é por aí mesmo? Está ficando claro? Muito bem. Vamos lá, então. Vocês poderiam me perguntar como é calculado, então, o custo logístico. O que é o custo logístico? Então, eu estou trazendo uma fórmula aí para vocês e ao longo da aula de hoje eu queria discutir como é que é essa fórmula. Então, o custo logístico, basicamente, ele é o somatório de todos os custos ao longo dessa cadeia de abastecimento, ao longo desse supply chain que eu estou falando para vocês. Então, eu botei essa fórmula aí, custo logístico total é igual CAM mais CTRA mais CE mais CME mais CTI mais CTRI mais CDL mais CDNS mais CAD, onde cada uma dessas siglas significa essa estrutura de custos que eu estou trazendo aqui para vocês. CAM, custos de armazenagem e movimentação. CTRA, custo de transporte. CE, custo de embalagens. CME, custo de manutenção de estoque. CTI, custo de TI. CTRI, custos tributários. CDL, custos decorrentes de lotes, CDNS, custos decorrentes de níveis de serviço, e o CAD, que são os custos de administração logística. E aí, ao longo da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura de custos de cada uma dessas variáveis. E aí, no final da aula, a gente vai fazer uma atividade tentando colocar essa fórmula aí em prática. Beleza? Vem comigo, então. Bom, primeiro vamos falar dos custos de armazenagem e movimentação. O que são esses custos de armazenagem e movimentação? São os custos relacionados à operação do armazém logístico, ok? Então, compreende nesses custos o recebimento de materiais, aquele pull-out que eu falei para vocês, né? Que é receber, desembalar, preparar, etiquetar e endereçar. O acondicionamento dos produtos, ou seja, a embalagem para ele ir para o estoque, a seleção do pedido, que é o picking, a gente montar os lotes de produto dentro de um armazém, despachar o produto embarcado, fazer a etiquetagem, todos os custos relacionados à armazenagem e à movimentação, custos de mão de obra, né, relacionados à armazenagem e movimentação, fazer a manutenção de equipamentos, então, paleteiras, escadas, estantes, equipamentos eletrônicos, enfim, todos os equipamentos de movimentação de cargas, fazer a limpeza e os custos relacionados à segurança do local. Vocês sabem que todo armazém logístico, obviamente, tem que ter um seguro, tem que pagar um seguro caso aconteça um incêndio, uma inundação, alguma coisa assim, porque o dinheiro investido, né, o capital investido em um armazém logístico é muito grande e ele está para além das 4 paredes do armazém. Ele está exatamente nos produtos que estão armazenados lá. Ainda sobre os custos de armazenagem e movimentação, a gente pode pensar em 2 tipos de custos. Os custos que a gente chama de custos fixos e os custos variáveis. O que são os custos fixos? São aqueles que você paga todo mês, independente do quanto você usa. No caso dos custos relacionados à armazenagem e movimentação, são os custos da manutenção do armazém próprio, né? Então, se você tem um armazém ou se você aluga, né, se você paga aluguel, a mesma coisa, é um custo fixo, porque todo mês você tem que pagar o aluguel daquele
armazém. E aí as empresas estão em busca da otimização desses custos. Como é que a gente pode fazer a otimização desses custos? Então, por exemplo, melhorando o layout da planta. O que é isso? Fazendo um pé direito mais alto, né, um forro mais alto, como a gente está vendo aqui nessa figura, para poder empilhar melhor as coisas. Fazer diferentes desenhos de compartimentos para conseguir guardar mais material. Tem alguns modelos de estante que são rolantes, que quando elas estão fechadas, elas ficam todas coladas umas nas outras, e quando você precisa acessar, você gira uma manivela ou aperta um botão e ela abre para você poder fazer a retirada do material que você precisa. E aí você ganha esse espaço do corredor. Enfim, tem várias estratégias de layout para a gente poder melhorar o design do interno do armazém, aproveitando ao máximo os seus espaços, tanto na horizontal quanto na vertical. Outra coisa que é uma possibilidade de otimização dos custos de armazenagem e movimentação é a redução dos movimentos desnecessários. Então, não ficar transportando desnecessariamente a carga de um lugar para o outro. E quando a gente desloca, tem o custo de energia do equipamento, né? No caso, uma paleteira, como essa daí que está na foto. Tem o custo da pessoa que está pilotando, tem o combustível, tem o desgaste do equipamento. Então, quanto menos a gente movimentar a carga dentro do armazém, melhor. Por isso, o endereçamento precisa ser preciso. Por isso, o sistema de informação a respeito do endereçamento, por isso o inventário, precisam ser muito precisos. Isso também é uma forma de você otimizar os custos de armazenagem. Além disso, aumentar a rotação dos estoques é importante. Como assim, professor? Aumentar a rotação do estoque significa o produto girar mais. O produto girar mais significa mais produção. Como a gente tem um custo fixo, que é fixo, se eu giro mais, eu faço entrar mais dinheiro no meu moedor de carne. Se eu produzo pouco, se a minha máquina de produção ela gira de forma mais lenta, o meu custo é fixo, né? E eu vou ter menos recursos para bancar essas despesas, certo? Reduzir custos com mão de obra, por isso as empresas têm investido tanto na tecnologia de gestão. Vou passar um vídeo para vocês hoje que mostra bem isso, Indústria 4.0 aplicada na gestão de armazéns. E por isso, por último, reduzir a necessidade de estocagem. Claro, quanto mais just in time a gente trabalhar, tanto melhor do ponto de vista de performance econômico e financeira, porque dinheiro parado no estoque não é interessante, né? É melhor a empresa investir na captação de clientes, na evolução das tecnologias, do que deixar o dinheiro parado no estoque. Depois, além dos custos fixos, a gente tem os chamados custos variáveis, que no caso específico da armazenagem e movimentação, é quando a armazenagem é terceirizada. Então, olha que interessante. Se eu tenho um armazém próprio, o meu custo é fixo, porque todo mês eu tenho que pagar aquele aluguel ou as despesas daquele armazém. Se o meu armazém logístico ele é terceirizado, eu pago só pela carga que eu estou utilizando. E aí ele se torna um custo variável, que eu pago só à medida que eu uso. Eu pago o aluguel do espaço, eu não pago a estrutura em si, certo? E mesmo assim é possível otimizar. Como a gente pode fazer para otimizar a armazenagem terceirizada? Primeiro, com o just-in-time, que eu falei para vocês, né? Estocar a menor quantidade possível. Segundo, contratando CDs, centros de distribuição, para fazer a estocagem. Eles são os nossos parceiros terceirizados para a gestão da armazenagem logística. E não é qualquer CD, são os CDs que sejam realmente bem aparelhados, que tenham equipes treinadas, que prestem bons níveis de serviço, que tenha a melhor capacidade de inventário possível, para que você possa saber online, em tempo real, como é que está o seu estoque, como é que está a circulação de produtos, que ele tenha flexibilidade para armazenar diferentes tipos de produtos,
carga fixa, carga seca, carga úmida, carga refrigerada, carga perigosa, produtos eletroeletrônicos, enfim, que ele ofereça uma gama ampla de serviços a depender da nossa demanda. Bom, depois, o segundo tipo de custo é o custo do transporte, né? Além do custo de armazenagem e movimentação, a gente tem o custo de transporte. O que é o custo de transporte? Bom, o custo de transporte, como eu falei para vocês, ele representa mais da metade, 60% dos custos logísticos totais. Então, olha só, desta fórmula aqui que eu falei para vocês, esse CETRA aqui, custo de transporte, é 70%, 60%. Só esse cara aqui é 60%, até 60% dos custos logísticos totais. E ele é mais ou menos 3,5% do faturamento de uma empresa, o que é bastante. Se a gente pensar que só o produto representa esse valor, ok? Uma empresa que dá um lucro hoje da ordem de 5%, 6%, está excelente. Uma grande montadora dos Estados Unidos não dá mais do que 8% de lucro líquido, né, para os seus stakeholders. E isso é bastante. Se a gente pensar em 3,5%, já é quase metade do lucro de uma boa empresa. Então, esse número de 3% pode não parecer muito, mas é bastante do ponto de vista de investimento que a empresa faz na prestação dos seus serviços, né? Tem 4 tipos, basicamente, de custos de transportes, que são o deslocamento do fornecedor para a empresa, é a logística de entrada, que eu sempre falei para vocês, a logística inbound. Eu posso ter um deslocamento entre filiais da mesma empresa, ou do CD para o supermercado, do CD para o atacadista, da empresa para o cliente, que é quando a gente vai entregar o produto final, e por último, um que a gente sempre esquece, que é do cliente devolvendo para a empresa, também conhecida como a logística reversa, certo? Então, o custo de transporte ele pode ser subdividido nesses 4 custos. Custos de entrada, custos de movimentação, custos de saída e custos da logística reversa. Alguns fatores que influenciam os custos de transporte. Então, o primeiro, claro, é a distância. Quanto mais longe, mais caro. O segundo é o volume. De forma geral, a gente pode dizer que o custo do transporte diminui à medida que o volume da carga aumenta, porque eu estou rateando aquele custo no transporte. Terceiro fator que influencia é a densidade. Então, a relação entre peso e volume. Por exemplo, mandar um container vazio é caro, semi-vazio é menos caro, e mandar um container cheio é mais barato, porque tem uma carga mais densificada, mais densa, mais adensada, ok? Então, daí a importância daquela questão da unitização que a gente conversou algumas aulas atrás, né? Quanto melhor embalada e unitizada a carga, menor o custo de transporte. Quarto fator que influencia o custo de transporte é a facilidade de acondicionamento, que ela afeta o aproveitamento do espaço do veículo. Ou seja, quanto melhor unitizado o SKU, melhor. Ok? Quinto é a facilidade de manuseio. Determinadas cargas precisam de determinados equipamentos próprios para manuseio e transporte. É o caso da carga pelletizada, da carga containerizada, que você precisa de equipamentos próprios, como, por exemplo, as paleteiras, ou como, por exemplo, as pontes rolantes, respectivamente, né, para fazer o manuseio dessa carga. Ou mesmo aquelas paleteiras elétricas, né? Depois que a gente faz o pull-out do produto, ou seja, depois que a gente descarregou o caminhão, o armazém, que a gente tem que desmontar a carga, embalar, etiquetar e armazenar nas estantes, esse manuseio, ele representa, então, um custo que afeta o custo de transporte também. Ok? Pensar numa carga solta, né? Se uma carga solta é muito mais difícil de você transportar, embalar, do que uma carga containerizada, uma carga unitizada.
Outro fator que influencia é a responsabilidade, ou seja, o risco e as incidências de reclamações. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão da segurança. Tem bairros, tem cidades que são pouco acessíveis, então tem maior risco de assalto ou de acidente. Outro fator que influencia é o mercado, a sazonalidade, então a época de colheita. Sazonalidade significa a variação em determinadas épocas do ano. Então, épocas de Natal, onde você tem picos de produção e transporte, épocas de colheita, onde você tem picos de transporte também, questão das safras, né? E, claro, depende muito do modal, porque, como a gente já viu anteriormente, há modais mais caros e modais mais baratos. Então, a depender do modal escolhido, a gente vai ter um custo de transporte maior ou menor. Depois, pensando nos CEs, estou indo então para o terceiro fator aqui, ó, CE. Estou discutindo os fatores aqui do nosso custo logístico total. CE, para a gente, é o custo das embalagens. As embalagens, como eu acabei de dizer, elas são fundamentais no transporte, porque mais do que o sentido que elas têm para o marketing, que é o de se comunicar com o cliente, para a gente da logística, é ela que é responsável por minimizar os custos de transporte. Então, pega uma carga solta dessas aqui, um mineral, areia, por exemplo, é impossível você transportar isso se ela não estiver unitizada. E aí, quanto melhor a unitização, melhor a capacidade de manuseio, movimentação, armazenamento, portanto, menor o custo. Quanto melhor unitizada estiver, melhor embalada e unitizada estiver a nossa carga, melhor vai ser a nossa capacidade de empilhamento. Então, portanto, melhor vai ser a nossa capacidade de aproveitamento do espaço e, portanto, menor vai ser o custo da armazenagem. Depois a gente tem o CME, que são os custos de manutenção do estoque. Depois que o produto está lá no estoque, ele também gera um custo para a empresa. A quantidade de produto que uma empresa vai manter no estoque é uma decisão de cada empresa, não tem uma regra para isso. É a empresa que decide quanto que ela vai deixar. Algumas empresas podem optar por uma margem de 5%, 7% de peças extras sobressalentes no seu estoque. Qual que é a ideia de manter produto em estoque? Não haver ruptura na produção e também poder atender flutuações, variações sazonais no mercado, né? Porque aí ela não perde o cliente. Então, essas políticas de quantos por cento você vai manter de peças a mais no seu estoque é fundamental. Quando a gente pensa, então, em deixar essa grana parada lá no estoque como material, esperando para ser vendido, comprado, mobilizado, a gente tem 4 custos associados a ele, que são esses 4 aqui. Ó. Primeiro é o custo de capital, ou seja, o dinheiro que está aqui parado dentro da caixa, ele poderia estar numa aplicação no banco, rendendo dinheiro. Ele poderia ser uma pessoa a mais trabalhando, aumentar a produtividade. Ele poderia ser uma ferramenta tecnológica nova para otimizar a movimentação. Segundo custo é o custo de serviço, que é o custo da gestão e seguro dos estoques. Então, alguém precisa controlar, supervisionar esse estoque. Então, esse serviço é um custo também, né? O custo de gestão do estoque. Depois tem o custo da armazenagem, propriamente dita, que são os volumes armazenados, as estruturas utilizadas para o armazenamento, e o custo do risco, que eu acabei de falar para vocês, que envolve os riscos relacionados a roubo, sabotagem, deterioração da carga, eventual dano, pegou fogo, caiu um raio, sofreu uma inundação, algum tipo de acidente, ou até obsolescência. O que é obsolescência? Passou o prazo de validade daquele produto. É um risco também, né? Se o produto está sob responsabilidade da empresa e ele perde o prazo de validade, isso é um custo da manutenção do estoque também. Depois a gente tem um custo da TI, né? Custo relacionado à tecnologia da informação. A gente pode dizer que a TI em geral e as tecnologias da indústria 4.0 estão entre os principais fatores de melhoria da produtividade logística.
Eu venho batendo muito nessa tecla com vocês. A gente teve aquelas 2 palestras onde o pessoal explicou para a gente, né, como é que aqueles sistemas de informação funcionam. E eu queria deixar esse site aqui para vocês acessarem e verem algumas aplicações da indústria 4.0 na logística, na gestão de um armazém logístico. Então, o link é esse que está aqui. Anotem, por favor. https://timeurl.com/logística 40. Eu vou tentar passar aqui para vocês. Será que rola? Da última vez que eu tentei passar, não deu muito certo, né? Deixa eu ver se eu consigo passar agora para vocês. Se ficar muito ruim, vocês me falam, aí a gente vai para o YouTube, tá bom? Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Não. E agora? Não ainda? Agora sim. Sim? Para mim está Vamos tentar aparecendo, passar. professor. Vou tentar passar para vocês. Se ficar muito ruim, me avisem, por favor, que daí a gente tenta um plano B, tá? Observem que essa é uma paleteira eletrônica, né? Ela trabalha sozinha. Se fosse um robô, aquele portal, ele faz o registro quando entra, e a paleteira já coloca numa esteira automática. Está dando para ver certinho? Está travando um pouquinho, mas está dando para acompanhar, professor. Beleza. Aí, esse vermelho é o transelevador, né? Ele pega lá na esteira e coloca no endereço correto. Ele tanto pode colocar como retirar. O produto que vai ser expedido, ele joga na esteira de novo, e aí tem esses trilhos que podem ir buscar o produto e transportar ele ao longo da fábrica. Aí tem esse robozinho embaixo, que é um transportador. Ele funciona com a internet das coisas, então ele já tem um mapa da fábrica dentro dele e ele consegue transportar o pallet direto para o local de despacho. Tem todas as informações da carga, ele sabe que observem essas marcações no chão também, esses pontos no chão, são esses pontos que dão endereçamento do robô, né? Falam onde é que está e o que está fazendo. Os outros robôs estão fazendo. Aí essa informação de onde ele botou aquele pallet para ser retirado vai para um banco de dados e essa informação fica disponível. Os outros na expedição de uma carga, então, o outro robô pega o pallet, coloca ali na esteira para dar a saída na fábrica. Aí, esse braço robótico, ele vai fazendo a transferência para a esteira. Tem essa máquina que faz a etiquetagem automática,
de acordo com as informações do cliente. Aí, de acordo com o endereçamento. Essa esteira, ela tem tipo uma catapulta, né, que empurra o produto na doca certa, para ela ser embarcada no caminhão certo. Aí tem um outro braço robótico que faz a montagem do pedido. E aí, quando o pedido está pronto, a paleteira automática vai lá, pega o carrinho e embarca para a saída da fábrica. Muito bem. Essa empresa chamada JD é uma empresa de produtos eletrônicos do Japão, né? Ela que desenvolve essas tecnologias que a gente acabou de ver aí nesse vídeo. Que tal? O que vocês acharam? Professor, eu vendo esse vídeo assim, o que me leva a imaginar, até no futuro próximo, né, vamos dizer assim, é que a questão do homem no almoxarifado, na parte do estoque, dos suprimentos, acaba que reduzindo a mão de obra. Contrapartida, eu acho que leva também até o próprio trabalhador para um próximo nível, né? Vamos dizer assim, porque vai deixar de ser aquela coisa tão técnica de almoxarifado, suprimentos, igual eu já trabalhei, para ele poder ter um conhecimento a mais na parte de TI também, né? Porque assim como vai ter toda essa automatização, vai ter que ter alguém que faça os comandos, que façam talvez uma manutenção ou até crie projeto, né, para os robôs trabalhar. Eu acho que já leva, no caso, para outro nível, né? Sim, sem dúvida. E olha que interessante, lembra de uma coisa bacana que o Vinícius falou para a gente na apresentação dele, quando ele falou de SAP, que é o seguinte, Luiz, não necessariamente a gente precisa ser uma pessoa de TI, porque eu, como uma pessoa de TI, eu não vou lá programar código, eu não vou construir computador, nem robô, nem nada disso. Mas eu preciso entender dos processos logísticos, eu preciso entender do endereçamento, eu preciso entender da roteirização, eu preciso entender da lógica das políticas de gestão da armazenagem. Isso máquina nenhuma faz e nunca vai fazer. Não tem uma inteligência que faça isso, até porque isso vai da estratégia de negócio de cada empresa. E aí o desafio do pessoal, do profissional da logística, ele muda. Aí o profissional da logística não vai ser mais aquele cara que fica louco fazendo inventário com planilha em papel, né? Essa profissão está morta. Esse cara que faz isso ou que, né, não existe mais, né? E vai existir cada vez menos daqui para frente. O negócio agora é você compreender a lógica dos processos da empresa e para onde a empresa está indo, e o desafio justamente é acompanhar essa evolução tecnológica, né? Então, você tem razão. O próximo degrau aí no avanço da profissão do logístico, do profissional da logística, é justamente acompanhar essa evolução tecnológica e ver de que forma, onde estão as possibilidades de melhoria. Pode ver que nas minhas aulas, o que eu enfatizo muito com vocês é a questão dos processos logísticos, da inteligência do negócio, né? E não das técnicas, porque as técnicas mudam muito. Eu falo assim para o senhor, porque ó, em 2008 a 2010 eu trabalhei na parte de suprimentos de um laboratório. Então, assim, é claro que não chega nem perto do que é uma fábrica, mas a gente tinha uma cota de estoque mínimo, uma cota de estoque máximo. Então, assim, a gente tinha alguns processos que até o senhor comentou. Só que, assim, com o decorrer das aulas, eu fui vendo que, tipo assim, de lá para cá, desses 10 anos, avançou muito, e muito mesmo. Porque, assim, os procedimentos que a gente utilizava naquela época é obsoleto, vamos dizer. Sim.
Opa, cortou. Será que caiu o seu som, Luiz? Perdi o finalzinho aí do que você falou. Você estava falando que aquelas técnicas que você usou ficaram obsoletas. E aí? Que a gente utilizava naquela época de 2008 a 2010. Isso, então, ela fica obsoleta, porque assim, conforme os procedimentos na atualidade de hoje, você vê que assim, avançou muito os processos. Tanto que assim, hoje já se fala até, igual o senhor está falando, né, de um 4.0, assim, é tudo automatizado. Já são mais, já não é mais coisa no papel e caneta, no mais braçal, vamos dizer assim. Sim. É isso aí. Exatamente. Mais comentários sobre esse vídeo aí? Você conseguiu assistir, Stephanie? Está conseguindo me acompanhar? Francisca? Raul, você está por aí? O que vocês acharam, pessoas? Comentem. Não? Tudo ok? Muito que bem. Vamos lá, então. Vamos voltar para os slides. Então, estava falando para vocês que a logística 4.0, ela é uma mudança de paradigma, né, da forma como a gente enxerga a atuação do profissional da logística e a gestão das atividades, dos processos logísticos. É claro que essa tecnologia toda tem um custo. Então, a gente pode pensar, não precisa nem chegar nesse ponto, desse nível do vídeo que eu mostrei para vocês, né, de indústria 4.0. Mas se a gente for pensar nas coisas básicas que qualquer empresa faz, por exemplo, emissão de pedidos, programação de entregas, faturamento, comunicação, monitoramento online, processamento de pedidos, todas essas atividades básicas que qualquer operador logístico faz, a gente só consegue fazer isso, essa gestão de pedidos, se a gente tiver algum nível mínimo de informatização, né? E claro, para ter um nível razoável, né, para você acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mercado, você precisa dessa mão de obra especializada. O que vocês estão fazendo hoje já é buscar um primeiro nível de profissionalização dos serviços. Para quem está fazendo a primeira graduação, já é o primeiro passo importante. O objetivo da faculdade é fazer você sair com essa visão de helicóptero, de tudo que existe, de tudo que está mais atualizado na área de atuação profissional que você escolheu. E aí, depois da faculdade, você vai fazer um curso de especialização. Então, se você quer se especializar, por exemplo, na questão dos custos logísticos, na questão da indústria 4.0, na gestão de armazéns e estoques, aí você vai procurar os cursos de especialização ou os cursos técnicos, que, como o Vinícius mostrou para a gente, né, da gestão informatizada da informação no ambiente logístico. Outro custo logístico que a gente pode mencionar é a depreciação ou aluguel de equipamentos. Então, muitos desses equipamentos que aparecem aí no vídeo, eles não são vendidos, eles são alugados, porque aí o fornecedor se incumbe de fazer a atualização tecnológica, isso não fica como um custo seu, mas, claro, você paga esse aluguel ou esse licenciamento do maquinário de acordo com a forma como você utiliza. A maioria desses equipamentos, eles já têm uma forma de medir o quanto eles são utilizados. Então, você pode fazer uma espécie de pay-per-view, né? Conforme você usa, você paga. Tanto do ponto de vista de hardware, quanto do ponto de vista de software, ou seja, dessas máquinas, desses robôs que eu mostrei para vocês, quanto os softwares que fazem a gestão da informação, os bancos de dados, normalmente eles são cobrados por uma licença de uso anual, que é o que a gente chama de manutenção do sistema. E, além disso, a gente precisa pensar na questão dos seguros da tecnologia, pensar em fazer backup dos dados, por exemplo, e pensar na questão do treinamento da equipe cada vez que chega uma solução tecnológica nova. Além disso, que são, vamos dizer assim, os custos padronizados da TI, a gente tem o que a gente chama de custos ocultos. O que são os custos ocultos de TI? São aqueles que a gente não vê entre aspas. Então, por exemplo, uma informação incorreta em um banco de dados, uma caixa perdida aqui no local errado é uma informação perdida para sempre, é um custo isso.
Sistemas que são redundantes, ou seja, dados repetidos no seu banco de dados. Perda de produtividade devido à falta de integração de sistema. Então, para ver todo esse giro de estoque que eu mostrei no vídeo para vocês, é necessário, por exemplo, que a etiquetagem dos produtos ela esteja padronizada em todos os equipamentos. Senão, em algum momento, alguém vai ter que fazer a intervenção manual, porque senão a máquina não vai conseguir fazer o picking, a esteira não vai conseguir fazer a separação e assim por diante. Ou então falhas ocasionadas por erros de sistema mesmo, né? Que vai demandar algum tipo de correção mais lá para frente e isso gera um atraso e um atraso para a gente é um custo. Bom, um outro custo é o CTRI, né? Custos tributários. O Brasil, ele possui mais de 90 tipos de impostos diferentes. Claro, nem todos eles incidem sobre o mesmo produto. Mas ser um especialista da área tributária no Brasil é uma missão muito árdua. Apesar de um trabalho difícil, complicado, que está sempre em mudança, é importante que se faça, que se olhe com atenção a questão dos impostos que as empresas pagam, porque esse custo fiscal, esse custo de pagamento de impostos, ele é determinante no sucesso ou no fracasso financeiro de uma empresa. E aí, da mesma forma como a gente precisa de um profissional de logística para pensar na indústria 4.0, da mesma forma a gente precisa de um especialista na área tributária para pensar na otimização dos nossos custos fiscais. Ok? De forma geral, o que eu posso dizer que é interessante para o profissional da logística pensar é que é o seguinte, a gente tem que pensar em termos de curva ABC, tá? Então, maiores custos é a minha maior preocupação. Se eu for fazer uma curva ABC lá, né, e os produtos que caem na categoria A, ou seja, aqueles que são mais caros e que eu tenho maior quantidade no meu estoque, a minha preocupação deve estar lá. Pensando da perspectiva tributária, a mesma coisa. Quais são onde estão os meus custos tributários maiores? É lá que eu vou ter que tentar focar a minha atenção. Só uma ressalva, vale a pena mencionar para vocês, desmistificar uma coisa com vocês, que às vezes eu escuto alunos falarem por aí, às vezes até jornalistas, de que o Brasil é o país que os impostos são mais caros no mundo. Isso não é verdade. A gente tem vários outros países com alíquotas de impostos muito maiores que as nossas. A dificuldade no Brasil não é que os nossos impostos são caros, embora eles sejam, né? O Brasil deve estar aí entre os 10, 15 países mais caros do mundo, mas não na primeira posição. O principal problema tributário no Brasil é essa dificuldade na contabilização dos impostos e principalmente na utilização desses impostos. Vejam, pagar imposto é uma coisa boa, tá? Pagar imposto é uma coisa boa. Se a gente não pagasse imposto, a gente não ia ter hospital de graça agora numa época de pandemia. Se a gente não pagasse imposto, a gente não ia ter segurança. Se a gente não pagasse imposto, a gente não ia ter escola pública. Agora que a gente está entrando em crise, li uma matéria hoje no jornal falando que aumentou em quase o dobro o número de crianças que saíram das escolas particulares e foram para as escolas públicas. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem escolas públicas. Essas escolas públicas, a segurança pública, o SUS, todos esses serviços que são prestados pelo Estado, né, eles são prestados a partir do nosso pagamento de impostos. Então, pagar imposto não é uma coisa ruim. O que é ruim é esses impostos que a gente paga não serem bem administrados por esse ou aquele governo, né? Não é o caso da gente discutir aqui, mas isso passa por todas as esferas, nível federal, nível estadual e nível municipal. Então, o que a gente tem que cobrar dos gestores é uma eficientização na utilização dos impostos, não necessariamente uma redução nas alíquotas. Só a redução das alíquotas pode não ser suficiente, porque eu posso ter um desperdício muito grande. Não adianta eu pagar menos imposto e ele ser mais desperdiçado, né? O ideal é a gente ter uma alocação correta, uma boa gestão, uma responsabilidade com o dinheiro arrecadado pelos nossos impostos, ok?
Isso é um pouco a minha opinião, é como eu vejo essa questão. Pode ser que tenha gente que tenha uma visão diferente, né? Mas fica aqui o contraponto para a gente refletir e discutir, né? Se depois vocês quiserem colocar a visão de vocês também, a gente pode abrir para o debate. Bom, além da questão dos impostos, a gente tem a questão dos custos decorrentes de lotes. O que é isso? Então é o seguinte, se eu pegar um exemplo que aconteceu agora recentemente, várias fábricas de cerveja ou fábricas de perfume, quando começou a crise da pandemia, eles se dispuseram a fabricar álcool, mudar o seu maquinário lá, porque estava tendo falta de álcool em gel, então eles se dispuseram a ajustar o seu maquinário para fabricar álcool para ajudar na distribuição e esse álcool chegar mais rápido nas empresas, no mercado, enfim, na casa da gente. Então, por exemplo, quando eu pego uma fábrica de perfumes e mudo a configuração da máquina para, ao invés de ela engarrafar perfume, para ela envasar álcool em gel, então eu tive que fazer duas configurações, uma na estrutura da embalagem e uma na máquina que fabrica o conteúdo da embalagem. Essa mudança nas configurações, dependendo do que eu vou fazer, às vezes a mesma máquina, ela engarrafa perfumes diferentes, ou cervejas diferentes, ou o que quer que seja, refrigerante, o que quer que seja. Essa mudança, cada vez que eu vou mudar de uma coisa para outra, agora eu vou engarrafar isso, agora eu vou engarrafar aquilo, essa mudança chama setup. Setup escreve assim, setup, ok? Setup, então, são as mudanças de configuração das máquinas, recalibração, trocas de matérias-primas, etc. Cada vez que eu tenho que fazer um setup na máquina, um ajuste na máquina, que pode ser um ajuste mecânico ou pode ser um ajuste eletrônico, como a gente está vendo nessa foto, a gente incorre em 3 tipos de custos, que são, primeiro, os custos de preparação da produção. O que é isso? É o tempo que a máquina precisa ficar parada enquanto a gente faz essa regulagem. Normalmente, enquanto a gente faz essa regulagem, vem um engenheiro mecânico para fazer uma inspeção, ver como é que está e tal, tirar os refugos da máquina, fazer a limpeza, a calibração inicial. Às vezes você começa a fabricar os primeiros lotes, as primeiras unidades, não os primeiros lotes, as primeiras unidades você perde, porque você está ajustando a calibração ali. Então, tem uma ineficiência inicial até a máquina ganhar velocidade. Tem a capacidade perdida devido à troca da ferramenta ou à mudança da máquina. E, por último, tem os custos relacionados ao planejamento, manuseio e movimentação de materiais. Então, vou ter que fazer uma movimentação lá na minha fábrica e, como a gente já viu, movimentação demais implica em custos, ok? E aí os custos decorrentes dos níveis de serviço, o que são isso? São aqueles que estão relacionados à eficientização da cadeia como um todo. Quanto menos integrada for uma cadeia de abastecimento, maiores serão os custos para todos. Então, quanto mais integrada, quanto mais afinada a cadeia tiver, mais barato para todo mundo. Esses custos do nível de serviço, eles compreendem, então, a disponibilidade do produto ou serviço, ou seja, os custos relacionados aos inventários, a confiabilidade do serviço, ou seja, a qualidade do serviço que você presta, a qualidade da programação, a qualidade da entrega, os prazos cumpridos, e a velocidade e consistência. A gente já falou um pouco disso quando a gente falou em níveis de serviço, mas basicamente quantos produtos perfeitos eu entrego ao final da minha operação, tá? Porque se alguma coisa der errado nisso tudo, isso pode levar à ruptura. O que é ruptura? Ruptura é isso que a gente está vendo aqui na foto. É quando falta produto. Houve uma quebra, ruptura quebra, né? Houve uma quebra em algum momento da cadeia de abastecimento e isso levou a faltar o produto no mercado. Faltar o produto no mercado é ruim porque, primeiro, afeta a imagem da empresa, as pessoas acham que você já está indo à falência, né? Afeta a fidelidade do cliente. Se o cliente não encontrou a sua marca, ele vai levar uma marca do concorrente. E, no fim das contas, claro, afeta o seu saldo econômico, porque, afinal de contas, você não vendeu. Se não vendeu, você deixou de ganhar. Se você deixou de ganhar, afetou o seu balanço financeiro. Ok? E, por último, a gente tem o CAD, os custos da administração logística, que é o salário da equipe
que faz essa integração da cadeia. E ela ocorre também em todos os níveis, né? Na logística de entrada, na logística de produção, na logística de produção e na logística reversa. Porque em todos esses elos da cadeia logística, a gente tem um pessoal administrativo, que não necessariamente é o pessoal operacional que está ali metendo a mão na graxa, mas é um pessoal de apoio. Então, aí entra marketing, entra RH, entra os gestores, os diretores. Então, o custo da administração da operação logística, ok? Esse é o CAD. Ok? Tranquilo? Bom, com isso, a gente viu, então, todos aqueles itens aqui do custo logístico total. Entenderam? Então, que o custo logístico total é a soma de todos esses itens aqui, de todos esses custos individuais? Está claro isso para vocês? Aí eu queria mostrar um exercício resolvido para vocês da fábrica de camisetas, certo? Vou ler o exercício para vocês e daí a gente pensa junto sobre como a gente poderia resolvê-lo. Vamos lá. Uma fábrica de camisa para homens produz uma camiseta que vale R$15 a unidade. Na sua confecção em Houston, no Texas, há um custo de $8 a unidade, incluindo as matérias-primas. Então, $8 é o custo e $15 é o valor da venda da camiseta. Chicago é o maior mercado, consumindo cerca de 100 mil camisetas ao ano. Então, minha meta é produzir 100 mil camisetas ao ano. Os custos de transporte e armazenagem de Houston para Chicago chegam a $5 por CWT. O que é CWT? CWT é o volume de peças mobilizadas, ok? Cada camisa já embalada pesa 1 libra, ok? 1 CWT significam 100 libras, portanto, 1 CWT é igual a 100 camisetas. Como forma alternativa, a companhia pode produzi-las em Formosa, Minas Gerais, a um custo unitário de $4, incluindo matéria-prima. As matérias-primas podem ser transportadas de Houston para Formosa a um custo de $2 por CWT, e assim que forem fabricadas, elas devem ser embarcadas diretamente para Chicago a um custo de $6, ok? Por CWT. Uma taxa de importação de 50 centavos de dólar por camisa deve ser considerada no planejamento. A pergunta é, o que vale mais a pena? Produzir em Houston ou produzir em Formosa, Minas Gerais? Como que a gente poderia pensar em resolver esse exercício? Bom, se a pergunta é, como é que eu faço? O que vale mais a pena, produzir em Houston e produzir em Minas Gerais? Como é que eu faço para comparar? Eu preciso saber quanto custa produzir em Houston e saber quanto custa produzir em Minas Gerais, certo? Eu fiz aqui as tabelas dos custos, dos dois custos, né? Essa tabela, quanto custa para fabricar em Houston, e essa tabela, quanto custa para fabricar em Minas Gerais. Então, lá em Houston, a gente tem o custo do produto e o custo da distribuição. Considerando uma fabricação de 100 mil camisetas e um custo unitário de $8, tá vendo? Então, eu vou fabricar 100 mil camisetas por ano a um custo de $8 por unidade. Então, é só multiplicar 100 mil vezes 8, 800 mil, e o custo de distribuição, que é $5 por CWT, ou seja, 5 dividido por 100, que dá 5 centavos de dólar. Se um CWT são 100 libras, então 5 dividido por 100 vai dar 0,05. Então, eu vou pagar $800 mil da fabricação das camisetas e $5 mil de distribuição, levar as camisetas de Houston para Chicago. Isso dá um total de operação de $805 mil. E para produzir em Minas Gerais, quanto custa? Bom, o enunciado do exercício fala que produzir em Minas Gerais custa $4, certo? Então, o meu custo total é de $4, vezes a mesma quantidade, né, 100 mil camisetas,
vai dar 400 mil dólares. O custo de transporte da matéria-prima, o enunciado do exercício fala que é 2 dólares por CWT, ou seja, 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 dá 2 centavos de dólar. E tem uma taxa de importação de 50 centavos. 50 centavos por camiseta. 50 centavos por camiseta vezes 100 mil camisetas, dá um total de 50 mil dólares. E aí o custo de distribuição, que é 6 dólares por CWT. 6 dividido por 100 dá 0,06. Então, eu tenho um custo de 400 mais 2 mais 50 mais 6, dá um total de 458. E aí, se a gente for comparar, então, o custo da fabricação em Minas Gerais e o custo da fabricação nos Estados Unidos, o custo de fabricação no Brasil é muito mais baixo, mesmo considerando as taxas de exportação, mesmo considerando a logística de distribuição, porque a nossa mão de obra é metade do valor do que a gente paga lá. Certo? Portanto, valeria a pena transferir esta fábrica de Houston para Minas Gerais. Beleza? Dúvidas no exercício? Dúvidas na execução do exercício? Professor, tinha uma internet. E aí eu fiquei sem ver o que aconteceu. Eita, Mayara. E aí? Não, eu assisti a aula, eu agora na parte do exercício. Ah, falhou na parte do exercício só? Isso. Então, deixa eu explicar rapidinho para você de novo. Vamos lá. O exercício pedia para você comparar os custos de produção dessa camiseta nos Estados Unidos e da mesma camiseta em Minas Gerais, no Brasil, e ver se vale a pena mudar a fábrica dos Estados Unidos para o Brasil. E aí ele dá as questões do enunciado. Vou ler novamente para você, tá? Uhum. Uma fábrica de camiseta para homens produz uma camiseta que vale R$15 a unidade, esse é o preço de venda. Na sua confecção em Houston, no Texas, há um custo de 8 dólares, desculpa, falei R$15, né? 15 dólares, há um custo de 8 dólares a unidade, incluindo matérias-primas. Chicago é o maior mercado, consumindo 100 mil camisetas por ano. Os custos de transporte e armazenagem de Houston para Chicago chegam a 5 dólares por CWT, que é o volume, né? E cada camiseta embalada pesa 1 libra. Portanto, um CWT são 100 camisetas. Ok? Uhum. Como alternativa, a companhia pode produzi-las em Formosa, Minas Gerais, a um custo unitário de 4 dólares, incluindo matéria-prima. As matérias-primas podem ser transportadas de Houston para Formosa a um custo de 2 dólares por CWT. E assim que elas forem fabricadas, elas devem ser embarcadas diretamente para Chicago, então não vai para Houston, né? Vai direto para o mercado. A logística de expedição aqui é de 6 dólares por CWT, por cada volume de 100 camisetas. Uma taxa de importação de 50 centavos de dólar por camiseta deve ser considerada no planejamento, onde vale mais a pena você produzir, em Houston ou em Minas Gerais. Tá? Para resolver esse exercício, então, eu montei 2 tabelas, uma de quanto custa produzir em Houston e uma quanto custa produzir em Minas Gerais. Em Houston, a quantidade de camisetas que eu tenho que fabricar, a minha demanda, 100 mil camisetas por ano, vezes o custo de fabricação, 8 dólares por camiseta, dá 800, mais o custo da distribuição, 100 mil camisetas, vezes 5 centavos de dólar, que é quanto eu pago para enviar, 5 mil dólares, total 805 mil dólares. No segundo caso, de Minas Gerais, então, né? O custo da produção. O custo unitário no Brasil é 4 dólares, vezes 100 mil dá 400 mil. O custo de transporte são 2 centavos de dólar, segundo o enunciado do exercício. Tá vendo aqui, ó? Custo de 2 dólares por CWT, então são 2 dividido por 100. Um CWT são 100 camisetas. Aí a taxa de importação e exportação, que é 50 centavos de dólar, e o custo de distribuição, que é de 0,06, segundo o enunciado do exercício,
E aí, fazendo as contas, né, 100 mil camisetas vezes a produção, 4 dólares, o transporte, 2 centavos de dólar, a importação, 50 centavos, e a distribuição, quer dizer, o envio de volta lá para os Estados Unidos, mais 6 centavos de dólar, fazendo as multiplicações, a gente chega ao valor de 458 mil dólares, que é quase metade, um pouco mais da metade, né, do custo nos Estados Unidos. Então, neste exemplo, valeria a pena transferir a fábrica dos Estados Unidos para o Brasil. Ok? Faz sentido? Sim? Não? Mais ou menos? Entendi. O que mais, pessoas? Obrigado, professor. Tranquilo para vocês? Beleza. Bom, é isso. Então, pelo meu relógio são 8h30. Muito bem. Como eu comentei no começo da aula, essa é a nossa última aula antes das avaliações. A gente volta a se encontrar novamente nos dias das avaliações. Eu vou deixar com vocês o meu e-mail, que é esse que está aqui no slide, tá? ericopagotto@yahoo.com. Pessoas, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade que vocês me concederam de ter estado aqui com vocês ao longo desse semestre, com todas essas dificuldades, essa superação acima de tudo, né, que a gente falou. Acho que esse foi um semestre de superação, tanto para mim, quanto principalmente para vocês. Quero desejar boa sorte para todos vocês, quero agradecer novamente a oportunidade de ter estado aqui, desejar bons estudos. O que vai cair na nossa prova? As unidades 3 e 4, ok? Unidades 3 e 4 do nosso livro. Estudem pelos slides, façam os exercícios do livro, estudem pelo livro. Bons estudos a todos vocês. Desejo que vocês tenham muita sorte e espero revê-los novamente também no próximo semestre, se tudo der certo. Ok? Muito obrigada, professor. Para você também, muito sucesso. Legal. Ok, professor. Obrigada. Que todos Valeu, fiquem galera. bem. Boa noite, professor. Se cuidem. Obrigada. Obrigada, É isso professor. Se cuidem, fiquem em casa se puderem. Quem E precisar não volta sair... para São José, não, professor. Aqui tá só o caos. É mesmo? Eita, caramba. Acho que eu vou ficar por aqui mais um pouquinho, então. Queridos e queridas, muitíssimo obrigado. Beijos e abraços a todo mundo. Boa sorte, sucesso, bons estudos, que todos fiquem bem. Vai dar tudo certo. Em breve isso passa. Obrigada para você Abraço. também. Vai sim, Tchau. professor. Tchau. Valeu, galera. Tchau.